Então, boa tarde a todos e todas. Já vamos iniciar nossa reunião da comissão mista. Eu quero, de antemão, agradecer a presença dos colegas deputados e deputada que estão aqui conosco, presentes a deputada Ana Campanholo, virtualmente, deputado Vicente Caropreso, está aqui ao meu lado, relator, inclusive, da matéria, né? Está se apaixonando por essa causa também, né? Muito bom. Bastante, né, presidente? Muito bom. Tem que estudar. É, o que mais professor diz que tem que estudar. Então, seja muito bem-vindo aqui, colega deputado Vicente Caropreso. E também temos a confirmação logo em seguida da presença do deputado também Sargento Lima. Eu quero agradecer a presença do Luiz Carlos Vieira, que é o coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o SINT Santa Catarina, e também agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, bastante atentos a esse tema. Hoje a pauta prioritária é justamente a proposta, né, que o SINT vai apresentar do ponto de vista da carreira do magistério público estadual. Eu quero lembrar aqui, antes de iniciar, que nós temos a votação da ata da segunda reunião ordinária, que eu coloco em apreciação, aprovada pelos colegas deputados e deputada, e também coloco como tema a ser apreciado, só vou aguardar a presença do Sargento Lima para termos quórum e deliberar, a prorrogação dos trabalhos desta comissão também por mais 15 dias, tendo em vista que, quando nós iniciamos os trabalhos, nós iniciamos com o tempo de 60 dias, que encerra dia 13 de julho. De lá para cá, desde o início dos trabalhos, nós tivemos a presença nesse período do governo, apresentando especialmente a proposta da remuneração de R$5.000. Nós tivemos na primeira reunião, recuperando a memória aqui, a presença do secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, também a presença do chefe da Casa Civil, Heron Giordani, e a presença do Décio Vargas, que é o interlocutor do governo, em nome do governo, junto às categorias. E naquela ocasião também tivemos a presença do DIEESE, na figura do Maurício, que também se encontra aqui hoje, seja bem-vindo, e também a presença do Luiz Carlos Vieira. Esta foi a síntese da primeira reunião da comissão mista que trata do plano de carreira. A segunda reunião que nós tivemos, que aconteceu na semana que passou, tivemos a presença do conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado, doutor Gerson Sica, e também da Gisele, auditora fiscal do Tribunal de Contas do Estado, ambos apresentando os números da educação, a receita do Estado e também os compromissos em relação ao Plano Estadual de Educação, né? E também tivemos a presença do economista, representando aqui o laboratório da UFSC, né? O NECAT, Núcleo de Estudos Econômicos da UFSC, professor, doutor, economista Juliano Goulart, que também está conosco aqui hoje acompanhando novamente, tanto o Maurício do DIEESE quanto o Juliano, do Núcleo de Estudos da UFSC, estiveram presentes nessa segunda reunião. Hoje, portanto, nós temos a terceira reunião. Então, eu diria, Vicente, que hoje nós já temos aqui os elementos para dizer que estamos chegando ao final dos trabalhos, né? E, portanto, a proposta que será apresentada pelo SINT é fundamental, porque houve, no meio desse processo todo, uma certa confusão, né? E eu quero traduzir aqui no início desta minha fala. Confusão por quê? Porque nós iniciamos os debates da carreira ainda no mês de março, né? Quando foi protocolado o requerimento aprovado na Comissão de Educação,
Enfim, fizemos todas as tratativas de designação dos 7 deputados. E no meio desse tempo, um dia antes da primeira reunião, o governador anunciou por Twitter que nenhum professor estaria recebendo em Santa Catarina menos que R$ 5.000 com 40 horas graduação. Por que eu digo que isso deu uma certa confusão? Porque tem gente que confundiu remuneração com piso. E eu quero fazer essa introdução aqui para dizer que o trabalho desta comissão é para além do que o governador anunciou. O governador anunciou em redes sociais uma remuneração total de no mínimo R$ 5.000. Ou seja, junta tudo que os professores ganham e tem que fechar R$ 5.000 graduação. A discussão que nós iniciamos aqui nesta comissão é piso, não só a graduação, é especialização, é mestrado e doutorado e é carreira vertical e horizontal. É importante fazer esse destaque para que ninguém se confunda. Esta comissão aqui não vai se debruçar sobre o anúncio do governador. Quanto a isso, estamos aguardando a PEC, que deve ser enviada neste mês, né, para a Assembleia, e aí nós vamos tratar desta PEC, da remuneração. Mas a comissão aqui vai produzir um relatório final que trata do piso e da carreira, ou seja, aquilo que sempre foi a luta do magistério brasileiro, que é ter uma carreira decente, atrativa, que estimule os professores a estudar e a permanecer nesta função como profissionais de carreira. Então, só para a gente ter o foco aqui e não se perder, né? Ah, deputada é contra os 5.000? Capaz que eu sou contra. Eu sou a favor 5, 10, 15, 20. O que eu estou dizendo é que a gente tem que pensar, para além dos anúncios, nós temos que pensar na carreira, porque é ela que dá segurança. Quando o professor é nomeado no concurso, ele tem que saber que se ele começa como graduado, se ele fizer a especialização, ele vai receber tanto, se ele ficar 3 anos, mais 3, mais 3, mais 3, ou seja, se ele se aposentar na função e ele concluir todos os níveis, chegar a doutorado, ele vai receber por isso. Esse é o nosso foco. Então, não vamos perder o nosso foco, ok? Fazendo essa introdução, hoje, como é que vai se dar a dinâmica? A dinâmica é basicamente a apresentação, a fala do coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Nós não colocamos aqui ninguém mais para dar a condição do sindicato dizer o que é para o sindicato uma carreira decente. Porque nós temos aqui o relator, que está ao meu lado, nosso colega vice-presidente, deputado Sargento Lima, muito obrigado pela sua presença. Assíduo, participou de todas as reuniões, né? A deputada Ana também participou de todas virtualmente. Nós já temos quórum para iniciar, então, os nossos trabalhos. Lembrando aqui, mais uma vez, eu coloco, inclusive, em votação, agora já temos quórum, a prorrogação do prazo para mais 15 dias dos trabalhos desta comissão. Se Vossas Excelências concordam, permaneçam como estão, se discordem, se manifestem. Então, fica prorrogado por mais 15 dias, finalizando os trabalhos até o final deste mês de julho. É o prazo final para a apresentação do relatório do relator e também a apreciação do relatório pelos demais deputados e deputadas. Então, Vieira, Vossa Excelência tem 20 minutos, se for necessário, nós estendemos e, posteriormente, nós abrimos para esclarecimentos e manifestações dos deputados. Seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, deputada. Quero aqui saudar aqui a deputada Luciana Carminati, saudar o deputado Caro Preso, doutor Vicente, saudar aqui o Sargento Lima, também servidor público, né, da Polícia Militar, saudar os demais deputados que nos acompanham de forma virtual e também quero agradecer aqui a todos e todas que estão aqui no trabalho dessa comissão, a Lívia, que
que aqui estou vendo, e outros que sempre nos auxiliaram, que hoje pedi ajuda aqui para nos ajudar também. E agradecer também a todos aqueles que contribuíram para que nós pudéssemos apresentar a proposta aqui no dia de hoje aos deputados e também a todos e todas que nos acompanham. Aqui, agradecer os dados também do Dr. Juliano, que eu usei alguns dados aqui, do Maurício. Agradecer também aqui a Ana, que fez o material para nós. Senhores deputados e todos aqueles que nos acompanham, é importantíssimo aquilo que a deputada Luciane falou aqui e que foi lembrado também na outra reunião, se não estou enganado, pelo sargento Lima, que nós temos que tratar a carreira do servidor público para que ele tenha condições e segurança para exercer o seu papel junto à sociedade. Ou seja, ele tem que ter essa condição. E nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras em educação, nós sempre buscamos apresentar uma proposta de plano de carreira do magistério de Santa Catarina para o governo do Estado, que pudesse nos dar condição de sobrevivência, sustentabilidade e também não só a garantia do emprego, mas também a nossa sobrevivência e, principalmente, a qualidade na educação. Então, por que nós precisamos de um plano de carreira? Eu inicio aqui dizendo o seguinte: o plano de carreira, todos nós já sabemos, é onde o trabalhador, o servidor público, ele vai ingressar, ele vai percorrer com o tempo e a sua formação dentro dessa carreira. É isso que é a carreira. O trabalhador percorre, então, dentro desse programa. É um plano fundamental, aquilo que eu disse antes, para valorizar os profissionais ao longo da carreira, atraindo eles e mantendo esses trabalhadores e trabalhadoras no magistério. Porque não adianta você ter um plano de carreira que faça com que o trabalhador seja atraído para ela, mas, ao mesmo tempo, não garanta, não mantenha ele no serviço público, ou seja, na carreira do magistério. E é ele que regula, entre outras coisas, o piso salarial, que aqui tem que fazer uma diferença, que a deputada Luciana Carminati já fez, que é a diferença do piso, e também da remuneração. O piso, todos nós sabemos, é a base de tudo, do salário que o servidor recebe. E a remuneração é a soma de tudo. E nós temos no magistério vários outros adicionais que formam a remuneração. Um deles é o vale alimentação. Se o professor tem aula complementar, soma. Se ele tem alguma vantagem, que é chamado hoje de VPNI, vantagem pessoalmente nominável e identificável, que todos os servidores têm. É somado nele também o vale alimentação, e nós temos os triênios. E uma outra questão importante, que dentro do magistério, os professores de ensino, do ensino fundamental, dos anos iniciais, têm que a unidocência de 12%. Então, isso tudo soma na remuneração. Então, a remuneração soma tudo e o piso é a base. O governo de Santa Catarina, em 2015, nós tivemos um novo plano de carreira. Esse novo plano de carreira, até 2018, ele sofreu algumas recomposições salariais dentro da carreira. Ele repassou como complementação remuneratória para uma parcela dos trabalhadores atingir o piso nacional, que o governo do Estado de Santa Catarina entende que piso é no início da carreira, do plano, depois eu vou apresentar a tabela e todos nós vamos verificar que é no início de carreira. Essa política é uma política, para nós, no nosso entendimento, equivocada, porque ela vem achatando a carreira e vem desestimulando os profissionais de educação, porque os profissionais de educação perdem o estímulo da sua formação e da sua permanência no magistério, e isso reflete na qualidade da educação da rede estadual. Então, portanto, nós estamos aqui para dizer
que é esse o plano de carreira que nós temos. Nós temos um plano de carreira que dentro dele, que está regulado na Lei 668, e ele tem um quadro de pessoal. E dentro desse quadro de pessoal nós temos aí um grupo que é a docência, que são os professores, tem um outro grupo que é o de apoio técnico, que é assistente técnico pedagógico, e os especialistas educacionais, que envolve os orientadores, supervisores e administradores escolares. Nós queremos incluir, dentro desse quadro de pessoal, Sargento Lima, 2 profissionais que estão sendo contratados de forma precária, temporária e emergencial, hoje no Estado, como professor, que estão sendo contratados como professor, que é o segundo professor, que é para os alunos de inclusão, os estudantes de inclusão, que são contratados como temporários, e os orientadores de laboratório, né, laboratório de química, física, e também, de informática, mas também tem orientador de leitura e de convivência nas escolas de ensino médio. Então, eles são contratados como temporário. E eles dão esse trabalho, não é mais temporário, né? Nós que lutamos pela inclusão, queremos que tenha um profissional efetivo, né? Que tenha carreira, que consiga acompanhar a comunidade escolar e que entre no processo de garantia do seu trabalho, que é o segundo professor e o próprio orientador de leitura, convivência ou de laboratório. Bom, como que está a nossa carreira? Eu estou projetando lá a carreira, aqui é só a nossa imagem, né? Então, fica difícil também aqui dos deputados, se quiserem verificar lá, ou eu também não fiz cópia aqui, não sei se tem como projetar lá. Ah, tá. Muito bem, está pequenininho, mas acho que dá para a gente perceber. Nós temos ali, na nossa carreira atual do magistério, nós temos 6 níveis. Esses níveis são de formação, que nós chamamos que é vertical. Tá? Ensino médio, licenciatura curta, licenciatura plena, especialização, mestrado e doutorado. São 6 níveis. Esses níveis referente à formação. E nós temos 9 referências, que vai da letra A à letra I. Essas referências, o servidor, o professor, ele ingressa na letra A, quando é efetivo, ele ingressa na licenciatura plena, ou seja, 3A, e ele percorre, ao longo da sua carreira, se ele permanecer só com a graduação, até na letra I. E a cada 3 anos, ele fazendo 120 horas de curso, ele muda de letra, Sargento Lima. Ou seja, ele vai para a próxima referência. Correto? Se nós... Que encerra na I. Vai de A a I. Isso, 9 letras. A, B, C até a I. Tá? Se nós percebemos ali, depois posso passar uma cópia para vocês, essa tabela aqui é o último reajuste que nós tivemos em 2018, na carreira. Nós temos aqui, no ensino médio de licenciatura curta, praticamente 0, doutor Vicente, porque é o mesmo salário. Então, licenciatura curta e ensino médio, 0. Na verdade, é o mesmo salário. A partir da licenciatura plena, nós temos outro piso diferenciado. Esse piso, ele não tem aqui, entre as referências, um percentual fixo. E isso é muito ruim, porque quando você sai da A, vai para B, você tem um percentual de ganho diferenciado de quem, por exemplo, sai da C e vai para D. Por quê? Na época, o governo, que tinha um valor X, ele colocou um percentual maior, onde tinha menos trabalhadores, e um percentual menor, onde tinha mais trabalhadores, para encaixar no volume que o governo tinha para implementar essa tabela. E se nós vermos ali, a diferença de quem está na última letra da licenciatura plena, para quem tem a especialização, é de quase 16%, menos. Ou seja, quem tem a graduação tem mais tempo de serviço, mas quem tem especialização vai ganhar menos, com uma formação maior. Então, essa carreira está desestruturada. Eu tenho a outra planilha que tem os valores, né? Esses valores, eles são interessantes, porque, se você ver lá, o valor que tem na tabela hoje é 2.517, porque foi a última aprovada nessa casa. O governo vem fazendo, como não tem uma tabela aprovada
pela Assembleia Legislativa, ele vem pagando como comprimento do piso. Então, no contra-cheque do professor, vem lá os 2.517 mais o comprimento, que ele paga como comprimento. Que dá Quero só fazer uma observação aqui para a gente ir entendendo bem, né? Não ficar dúvida. A maioria dos professores hoje entram no magistério público estadual, seja com concurso ou ACTs, com graduação, certo? Licenciatura plena. Isso. 3A. 3A equivale a 2.834 mais o complemento do piso, que dá uns cento e poucos reais. 2.886,24. Então dá um pouquinho mais. Isso. Ou seja, um professor que fez faculdade de matemática, português, história, geografia, artes, educação física, qualquer uma delas, licenciatura plena, ele começa a dar aula 40 horas ganhando menos de R$3.000. Exatamente. Certo? É isso. Como piso. Com o piso. Só eu gostaria também de explicar uma questão importante aqui. Nós fizemos os cálculos a partir dos dados do Fundeb, que paga os professores, para a gente saber quantos professores nós tínhamos em cada uma dessas referências. Nós calculamos a partir do salário, né? Então, nós temos aqui, com o ensino médio e licenciatura curta, né, cerca de 25% dos professores. Com graduação, mais 25%. Na especialização, 45%. E depois, com mestrado, apenas 4,5% dos professores, e com doutorado, 0,34%. Ou seja, nós temos na rede, se for calcular, em torno de 200 doutores, né? Eu estou chutando aqui a partir das médias que nós conseguimos levantar, porque a Secretaria de Educação não ofereceu esses números para nós. Então, nós fizemos o cálculo e fizemos um valor aproximado do número de profissionais. Então, a maioria dos profissionais em educação estão na especialização, né? E foi justamente na especialização, se nós percebemos ali, onde nós tivemos o problema dentro dos valores aplicados na carreira, quando foi feita a carreira, doutor Vicente. Então, nós temos essa questão da problemática, ou seja, onde tem mais, colocou cimentos, né? Então, portanto, esse valor está congelado até a licenciatura plena. E depois, se nós pegarmos aqui, nós vamos ver que a diferenciação entre quem tem licenciatura plena, especialização, mestrado e doutorado é ínfimo. Só vou pegar dois exemplos aqui. Se eu tenho especialização com 12 anos de trabalho, eu tenho um salário de 3.618. Vamos só prestar atenção no nosso valor do salário, 3.618. Se eu faço o mestrado, eu vou para 3.647. Quer dizer, eu tenho aqui cerca de R$20 de diferença. Vamos arredondar. Então, vale a pena eu fazer mestrado para ganhar R$20 a mais? Se eu tenho mestrado, com 12 anos, eu ganho 4.034. Se eu faço doutorado, eu passo a ganhar 4.045. Dá R$9, Sargento Lima, a diferença. Entendeu? É por isso que nós precisamos rever essa carreira. Por isso que eu agradeço que vocês estão aqui, tá? Se dedicando a entender esses números, essa carreira, para que a gente possa realmente valorizar. Então, por isso que nós estamos aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanham e cada um que está aqui disposto, né, como deputados, a nos ajudar, né, a discutir essa nova carreira. A nova carreira não é novidade, porque ela já está na 668, a parte dela, e nós temos acordo, né, ela formada por 6 níveis, 9 referências. Ela está lá com magistério, licenciatura curta, plena, especialização, mestrado e doutorado, né? Nós temos... O que nós queremos? Nós queremos que tenha uma diferença entre os níveis médio, do nível médio para a licenciatura plena, que inicia a carreira, no mínimo 50%. Então, verticalmente, quem tem magistério e quem tem licenciatura plena, tenha no mínimo 50% de diferença. E quem faz o doutorado para o nível do ensino médio, 100%. Então, se eu ganho 1.000,
com o magistério, com o doutorado eu ganharia 2.000. E no final da carreira, do doutorado, eu estaria ganhando 50% a mais, ou seja, 1.500. Um exemplo, mas eu tenho a tabela ali para demonstrar depois que não é absurdo o que o governo apresenta como R$ 5.000 de remuneração. Tá? Não é absurdo, porque outros estados já pagam, e é possível o estado de Santa Catarina pagar. A gente vai demonstrar isso para vocês. A diferença entre as letras, nós entendemos que é 5,2, para dar aquele 50% do início ao final. Então, se eu passo da A para B, eu ganho 5,2% a mais. Se eu passo da C para D, 5,2% a mais. Até o final, até aí, eu tenho da A aí 50%. Então, é justo, né, que eu entre no magistério, se eu não quero fazer nenhum curso de formação, quando eu termino, me aposento, eu ganho 50% a mais do que quem está ingressando. Então, é simples essa conta. Tá? E, com relação à escolaridade, a gente sabe que é preciso, a qualquer tempo, apresentar a comprovação da escolaridade do novo curso, seja especialização, mestrado ou doutorado, que eu passo para o próximo nível. E isso também tem um diferencial, né, que nós apresentamos também ali na tabela, no próximo slide. Bom, os cursos, todo mundo sabe, que é 120 horas, que deve ser feito em instituição reconhecida pelo MEC, está lá na 668. O que nós queremos é que também seja mantido a gratificação, né, as gratificações que nós temos, como a aula complementar, né, incentivo à permanência, que já está contemplado na 668. Mas nós precisamos estabelecer outras gratificações, que nós entendemos como essas gratificações incentivam o professor a permanecer na rede. Por exemplo, quem tem 40 horas, dedicação exclusiva. Podemos discutir o valor, mas ele é exclusivo, como nós temos no Instituto Federal. Ele só trabalha na rede estadual. 40 horas, ele tem um percentual. Para ele não pegar mais 20 horas na escola particular, entendeu? Para ele não ir para o município, porque nós temos vários professores que trabalham no município do estado, né? Então, isso incentiva que ele permaneça na rede. Outra questão importante é o difícil acesso. Esse é o permanência que o senhor comentou. É o permanência, não, é o dedicação exclusiva. E o permanência? O permanência é aquele incentivo, depois de aposentado, se ele quiser permanecer, ele tem um percentual. Mas isso já é garantido. Só que, diferente agora, Sargento Lima, antes o incentivo à permanência, você agregava na sua aposentadoria. Hoje não, você recebe apenas enquanto você está em serviço. Essa é a diferença. Mas já recebemos, né? Então, isso tudo vai agregado na remuneração, óbvio. E o difícil acesso é mais uma das gratificações que nós pedimos, né? Que nós queremos que inclua no plano de carreira. Por quê? Porque nós temos problema com difícil acesso. Né? Tem professores que moram, por exemplo, em Itajaí e trabalham em Porto Belo, não tem ônibus. Ele tem que ir de carro. E nem sempre o horário dos ônibus bate. Então, esse difícil acesso ajudaria ele a bancar a gasolina do seu carro. Como o Paraná tem, outros estados têm. O transporte, né? Ajudaria no transporte. Mas a nova proposta da carreira, que eu trago aqui, depois vocês passarão para o doutor Vicente e também para os demais deputados, é uma proposta viável. É uma proposta que contempla os R$ 5.000, porque nós queremos aquilo que o governador anunciou. Não concordamos da forma que ele anunciou, né? Vamos deixar claro aqui. Porque nós queríamos sentar na mesa com ele e discutir com ele. Né? Conversar essas questões aqui, Sargento Lima, com ele. Não foi possível. Ele anunciou que vai dar os R$ 5.000 para quem tem 40 horas. Tudo bem. Fez no Twitter, né? Enfim, essa proposta nossa mantém aquilo que ele se comprometeu. Ou seja, vai ter a remuneração R$ 5.000 quem tem 40 horas com graduação. Porém, vai valorizar todos os demais. Todos os demais. Que ganham mais que R$ 5.000, que têm formação. E essa proposta é uma proposta viável. Viável, por quê?
Se nós tivermos um vale alimentação que nós possamos hoje ir para R$ 24, R$ 25, nós conseguimos fazer com que ele tenha uma remuneração de R$ 5.000. Aquilo que o governo promete. Tá? Então, para nós, essa proposta é uma proposta, não é uma proposta estratosférica, como se diz, né? Ninguém aqui está trazendo algo impossível. É apenas ele deve implementar aquilo que ele não implementou no reajuste do piso, que dá hoje cerca de 17,54%. Ninguém está pedindo nada mais do que aquilo que nós temos de direito. Nós entendemos que temos direito, que é a diferença do piso nacional, que tem uma lei, a Lei 11.738 do piso nacional, que tem o reajuste anual. Como o governo não aplicou isso na carreira, Sargento Lima, nós estamos pedindo que ele aplique esse valor, que ele vai contemplar todos, vai conseguir pagar aquilo que ele prometeu e vai valorizar a carreira, dando essa diferença, inclusive, que nós anunciamos aqui, de 50% para quem entra, para quem se aposenta, e a diferença entre as formações. Então, isso é possível por quê? Primeiro, porque nós temos uma projeção aí de crescimento de R$ 500 milhões do Fundeb, né? de 500 milhões do Fundeb. Nós temos, para 2021, são projetados 3 bilhões. Só para ter um exemplo, o valor aluno ano total, que é o composto é um valor total, médio, por aluno, foi apresentado, inclusive, aqui, acho que para o doutor Juliano, que apresentou esses valores. Santa Catarina, o valor é de 7.730 por aluno. E tem um piso hoje de 2.834, mais a complementação da 2.886. Certo. O Maranhão tem um valor aluno de 6.871 e tem um piso de 6.358 para o professor com graduação. O Ceará tem um valor aluno total de 6.350 e tem um piso de graduação, para quem é graduado, de 5.069. Nós estamos falando de estados que têm um IDH menor, nós estamos falando de um estado que tem um PIB menor, nós estamos falando de um estado que tem um custo aluno menor. Então, é possível, sim, se nós quisermos, o governador quiser, pagar essa tabela que é possível. Então, portanto, além disso, nós temos aqui um superávit em 2020 de 1,86 bilhões, anunciado pelo Paulo ali. Nós temos ali a diferença do limite prudencial, que o governo que anunciou que é 44,92, né? E ele pode chegar a 49, o limite da lei de responsabilidade fiscal. Nós temos aí, só de janeiro até agora, em 2021, 2,08 bilhão de real que o governo de superávit. E fora a economia de 2020, que foi de cerca de 1,1 bilhão de reais das escolas. Até agora, esse ano está projetado para 900 bilhões. Então, essa economia que ele fez, com o superávit, com todos esses pontos que eu apresentei aqui, além disso, nós temos a questão das renúncias, nós temos a questão do PIB, que ele foi apresentado aqui na última reunião, que nós precisamos chegar a 7%, conforme a meta 19 do Plano Estadual de Educação, que está em 4,58, ou seja, são 7,7 bilhões de reais de diferença. Então, o governo do Estado tem e pode fazer isso. Mas, mais importante que isso, a receita do Estado, ela tem que contemplar os 25% na educação. O Estado anunciou, e o Tribunal de Contas, na semana passada, trouxe para nós os números, a Gisela, que o Estado investiu 24,34. Então, sobra 220 milhões, cerca de 220 milhões, dos aposentados que não podem ser utilizados do Fundeb para completar os 25%. Então, nos últimos 10 anos que nós dizemos que o Estado tem uma dívida assim com a educação de quase 20 bilhões de reais, ele pode agora utilizar todos esses argumentos que eu tenho aqui, que são números que o próprio governo apresenta, que está no portal da transparência,
que os deputados têm acesso aqui no orçamento, que o Tribunal de Contas também apresentou, e vários estudiosos apresentaram, ele tem dinheiro para fazer isso. Então, portanto, essa é uma proposta viável, uma proposta que não é estratosférica e uma proposta que contempla todos. Os ACTs, os temporários, aqueles que têm licenciatura, os que têm especialização, mestrado e doutorado. Além disso, precisamos avançar na saúde do trabalhador, doutor Vicente. Porque os ambientes da escola é um ambiente, hoje, para nós, insalubre, a grande maioria. Nós sabemos quanto de trabalhadores nós temos na educação que estão readaptados ou doentes. Nós sofremos muito com a perícia médica do Estado, doutor Vicente. Tá? Com vários problemas dos professores que chegam ao sindicato, não só problemas físicos, mas também psicológicos e psíquicos. Tá? Por conta também da pandemia e tudo mais. Então, nós precisamos melhorar o ambiente de trabalho. E, para melhorar o ambiente de trabalho, precisamos melhorar também a remuneração desse trabalhador. Por isso, nós precisamos da hora-atividade desses trabalhadores que são professores dos anos iniciais do ensino fundamental, que seja garantida em lei para eles. Eles têm a unidocência, é verdade, dos 12%, mas precisa colocar lá que eles tenham um espaço também de hora-atividade, que é diferente dos outros trabalhadores que eles não têm. Por quê? Porque a carga horária deles é 20 ou 40 horas. Então, portanto, se ele tiver a sua hora-atividade garantida no momento que os seus estudantes estão tendo aula de artes ou educação física, ele pode, sim, ter essa hora-atividade e manter, inclusive, a sua unidocência, que é para aquele espaço de trabalho que ele faz em casa, preparando aula, enfim, corrigindo prova, etc. Né? Então, além disso, nós precisamos, não é só ter uma carreira bonita, viável, mas é necessário dar condições também para que o trabalhador possa ter o acesso. Não adianta eu dizer que ele pode ter um valor de salário no mestrado e doutorado, sendo que ele não tem acesso. O decreto que dá a concessão de afastamentos remunerados para frequentar o curso de pós-graduação, ele hoje é muito limitado. Quase nenhum trabalhador, ou pouquíssimos trabalhadores de educação da rede pública estadual têm condição de ter acesso. Então, portanto, não adianta nós darmos um salário de 20 mil para o professor, se o governo do Estado não proporciona para que ele tenha condição de frequentar o curso e ter esse acesso, Sargento Lima. Então, nós estamos pedindo aqui algo viável, apresentando uma proposta que, com certeza, o governo poderá implementar a qualquer momento que ele queira e contemplar aquilo que ele está falando aí também na mídia e nas redes sociais. Um pouco é isso, eu estou à disposição e perdão aqui pelo tempo, deputado. Muito obrigada, Vieira. Fez uma belíssima apresentação, né? Eu tenho certeza que os meus colegas que não são da área da educação agora dá para ter um panorama, né? Do que é a carreira, os nós da carreira, né? Vicente e Lima, os nós da carreira do magistério. E na exposição que o Vieira fez, dá também para perceber o quanto o Estado tem condições, tem recursos, inclusive, para melhorar esta carreira. Essa é a primeira síntese que eu gostaria de fazer aqui. É muito mais uma decisão política, né, de assim fazer, mas existe essa condição. Eu quero, antes de passar a palavra para os meus colegas deputados, eu também farei uma fala depois, quero registrar aqui, com alegria, a presença virtual da nossa colega deputada Marlene, que não é membro dessa comissão, né, e também não da educação, mas é presidenta da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente e está aqui conosco acompanhando. Obrigada, Marlene. Seja bem-vinda. Tá bom? Tempo que for possível você permanecer conosco aí. Obrigada, estou ouvindo com atenção aqui. Ótimo. Muito obrigada. Então, eu quero passar a palavra agora aos colegas deputados. Se tem dúvidas, questionamentos, esse é o momento, né, do esclarecimento. O deputado Vicente, que é o relator,
tem aí toda a condição de responsabilidade também de produzir um bom relatório. À vontade. Boa tarde, senhora presidente, amigo Sargento Lima, presidente do Sinti e a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Realmente, essa imersão dentro desse tema tão apaixonante, né, defendido tanto pela nossa amiga, colega Luciane Carminati, realmente ele suscita um grau de sensibilidade maior de nós deputados, vendo as incongruências que existem hoje, principalmente no estímulo à progressão dentro da carreira, a valorização das várias etapas que compõem praticamente uma vida toda dedicada de 40 horas semanais para os professores. Então, nós estamos aqui tratando de desenvolvimento humano, do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento de um país, de uma nação, né, que precisa, sim, melhorar esses aspectos de uma maneira muito, além de didática, muito efetiva, para que isso possa acontecer. Eu não ouvi do presidente do Sinti também a preocupação da efetivação da carreira, né? De fazer com que tantos ACTs, tantos temporários, tornem-se efetivos conforme mesmo o plano estadual de educação prevê até 2024, né? Que seriam 80%, hoje nós temos 44%, 45%, né, que é uma outra situação que nós temos que conversar. Eu considero também válida a sua pontuação no quesito, vamos dizer assim, segurança no trabalho ou condições emocionais e de incentivo ao professor hoje de desenvolver plenamente a sua capacidade de ensinar, fazendo com que ele tenha, desde que nós terminemos, e aqui eu quero dizer para todos que estão nos acompanhando, essa comissão, ela não tem a proposição e nem o direito de de aprovar uma lei. Ela está fazendo uma proposta, entregando ao governo do Estado, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos apontar, dentro da relatoria, o que nós ouvimos, os pontos nevrálgicos e encaminhar, conversando com o governo e conversando principalmente com as entidades que defendem e que representam, para chegar num denominador comum, principalmente das pessoas que foram, vamos dizer assim, que não estão incluídas dentro do piso proposto dessa maneira unilateral pelo governador. Né? Foi importante? Claro que é importante. Né? Todo o Estado, e você anda pelas escolas hoje, pelos colégios estaduais, foi algo realmente extremamente positivo o que o governo do Estado fez. Agora, e os que ganham mais? E o estímulo à progressão dentro da carreira? São temas que, certamente, nós vamos fazer uma proposição. Isso terá um impacto financeiro, que vai ser, certamente, o debate maior que nós vamos enfrentar dessa proposta que nós vamos entregar para o governo, aprovada desde que aprovada aqui nessa comissão mista e especialmente formada para debater a carreira do magistério. Agora, uma outra coisa também é importante, nós só estamos discutindo isso devido até a um estímulo, nós temos que reconhecer que quem começou com essa história de aumento, depois de muitos anos, foi o próprio governo. Nós temos que reconhecer que eles
levantaram a bandeira, primeiro, da segurança, que eles estão debatendo, e também se comprometeram nas demais categorias. Então, isso é importante, é valorizável, nós temos que, né, de reconhecer esse esforço, que é um esforço decorrente de uma reorganização do Estado. Então, nós torcemos para que a arrecadação estadual ela continue nos termos que está e que nós possamos progredir nessa conversação com o governo para estabelecer melhores patamares aos diversos níveis e dentro da formação dos educadores de Santa Catarina. Então, para mim, como eu falei com a deputada Luciane, né, é uma responsabilidade muito grande que nós temos, né, como relator, mas relator vai expressar o que o grupo chegar à conclusão daquilo que é o melhor e daquilo que seria o possível realizar. Ninguém vai achar aqui que nós vamos encontrar 100% de aumento para todo mundo, que é uma coisa impossível. Mas certamente tocaremos em pontos nevrálgicos que o próprio sindicato vê como pontos essenciais. Por isso eu agradeço a participação, né, e vai ser levado em conta sim, vão ser levados em conta sim alguns pontos importantes que nós tivemos conhecimento e que vamos cada vez mais ficando sensibilizados. Obrigado, senhor presidente. Valeu, deputado Vicente. Vossa Excelência, deputado Sargento Lima, depois eu também estou inscrita, e aí eu passo a palavra em seguida. Vieira, pode ser? Mais uma vez agradecer a oportunidade à nossa presidente, o deputado Luciano Carminati, o deputado Dr. Vicente Caro Preso, o Cinti aqui muito bem representado. Mais uma vez uma aula, né, que a gente vai recebendo aqui antes de ir para casa hoje, né? E quero dizer ali que nessa reunião o senhor conseguiu nos manter dentro das 4 linhas que é o propósito dessa comissão ali. Eu tenho algumas colocações a fazer. Obviamente que a minha formação é na área de administração e minhas pós-graduações são voltadas para a gestão de pessoas. E uma coisa que eu acho bastante interessante é tanto na iniciativa privada quanto na pública, quando você faz um reclame em um jornal para se contratar alguém, um dos benefícios que você estende ali, olha, se você vier trabalhar na minha empresa, nós lhe oferecemos um plano de carreira. Essa é a importância de você possuir um plano de carreira. Uma empresa decente, ela faz isso. Nós temos salário, vale alimentação, isso e um plano de carreira. Né? Então, restou para mim algumas perguntas ali, da condição ali acompanha um triênio essas progressões, e gostaria de saber assim, olha, se dentro desse triênio ele concluiu ou está concluindo uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, se isso acelera o tempo de permanência dentro, que no militarismo a gente chama de intertício, tá? Que é esse entre um e outro, né? Então eu gostaria de saber disso aí do senhor também, né? Essa era a minha primeira pergunta. Aí facilitaria para mim. Talvez né? Já responde essa pontualmente, que facilita as outras, facilita, né? Facilita as outras. Então, Sargento Lima, primeiro, no magistério, todos ingressam na licenciatura plena, hoje com graduação. Antes, nas leis anteriores, nós ingressávamos como magistério. Por isso que o ingresso se dá hoje na licenciatura plena. Depois do estágio probatório, você pode já imediatamente acessar a outra formação, ou especialização ou mestrado. Né? Imediatamente. Você apresentou o certificado, você imediatamente passa para outro nível. E passa para outro nível com um salário imediatamente superior. E aquele exemplo que eu citei foi de alguém que, com 12 anos de trabalho, está na especialização, fez o mestrado, ele vai para o outro nível do mestrado imediatamente superior, mas vai ganhar aquela diferença de R$20 ali. Então, e não tem o tempo, esse interstício, que ele tem que ficar... Só te ajudar aqui numa coisa que talvez tenha uma dúvida.
Não tem interstício de um nível para o outro, Não. mas tem de uma letra para outra. Sim. A letra que quer dizer o seguinte: você faz graduação se você ficar 3 anos, apresentar 120 horas de curso. Daí não é certificado de habilitação, é cursos. Aí você acessa outra letra. Aí na horizontal. Então, tu tem 9 letras na horizontal. Isso. Entendeu? Que para vocês é outra forma na polícia, né? Então, aqui, de 3 em 3 anos, você tem um percentual a mais se apresentar 120 horas. Essa era a segunda pergunta. É, Então, a cada 3 anos, mesmo que ele não se interesse em fazer especialização ou curso nenhum, ele vai progredir, Se ele fizer 120 horas de curso. mas obrigatoriamente tem que fazer as 120 horas para progredir Para dentro progredir. de 3 anos. 3 anos. 120 horas. Na lei anterior era 80 horas. Nessa nova lei, 668, 120 horas, né, você faz e passa para outra. E passa a receber na data do seu aniversário. E aí que tem um problema também, né? Que a gente precisava resolver isso. Mas, enfim, não vou entrar aqui nos detalhes, mas você, a cada 3 anos, ingressou, por exemplo, em 2019, você vai ficar no estágio probatório até 2023, 2022, né? Aí, a partir de 2023, você, com 120 horas, até 2025, Avançam. uma letra. Do A, você vai para o B, do B, você vai para o C, né? Com 120 horas. Se não, você permanece no B. Aí eu teria que fazer uma pós-graduação para avançar para o B. Não, você teria que fazer as 120 horas para ir para o B. Uhum. Entendeu? E do B para o C, mais 120 horas. Do C para o D, mais 120 horas. A cada 3 anos. Horizontal. Horizontal. Agora, para você mudar de nível, ir para a especialização, o vertical, que nós chamamos, né? Aí você tem que fazer a especialização. Ou você pode fazer da licenciatura plena direto para o mestrado, né? Não tem necessidade de você passar pela especialização. E dentro disso aí tem alguma alteração na proposta? Não temos nenhuma alteração, porque nós entendemos que é justo Que é isso. justo Que é isso. justo isso, porque a cada 3 anos, né, você tem o tempo para você fazer. Porque não dá também para você exigir do trabalhador em menos tempo ou alongar o tempo, porque da letra A, Sargento Lima, até a letra I, quando nós pensamos nesse plano, nós discutimos com o governo um tempo que a cada 3 anos daria mais ou menos 25 anos de serviço. Correto? Então, são 9 vezes 3, dá 27 anos, né? Então, daria mais ou menos 25 anos de serviço. Então, se você permanece na mesma graduação, no mesmo nível, você chega à aposentadoria. E, presidente, esse plano ele tem acompanhado o que é a proposta ali da reforma? Porque ele dá 27 anos ali, né? Sim. Que está apresentado na casa agora. Aí é outra discussão. Não, porque até porque a gente vai ter que, né, adequação nesse sentido aí. Para mim, eu estou satisfeito. Está satisfeito? Tem uma Obrigado. pergunta aqui que o Vicente queria fazer sobre os cursos. Acho que já faz, depois eu faço a minha fala, pode ser? Certo. E aí depois tu já responde as questões que ele levantou antes do concurso. Certo. Quais as facilidades ou dificuldades de se fazer esses cursos, essas 120 horas? Queria que relatasse bem brevemente e fizesse uma exposição para o público que acompanha. Na nossa opinião, doutor Vicente, as 120 horas de curso, ela não tem dificuldade. Não há grande dificuldade para você fazer na sua área. Por quê? Porque, na verdade, você tem que estar sempre estudando, não é? E o professor sempre tem que estar estudando. Tem que ser estimulado a estudar. E se você tem 120 horas, basicamente, nós temos aí 40 horas por ano, né? No interstício, você estuda 40 horas por ano. E nós temos vários cursos que o próprio governo do Estado pode oferecer para esse trabalhador, para que ele também possa estar se atualizando, tá? Então, não é difícil você ter 120 horas. A grande maioria dos trabalhadores tem mais que isso, né? Tem mais que isso. Só que ele só pode usar 120 para fazer a sua progressão, tá? Mas, infelizmente,
todos progridem, basicamente todos progridem, todos os professores progridem. Eu não conheço um que não progride. Todos eles fazem 120 horas em 3 anos, doutor Vicente, todos eles fazem. O grande problema é que não tem esse incentivo para que ele faça mais, ou que ele faça uma especialização, ou que ele faça um mestrado, ou que ele faça um doutorado. Porque, como eu expliquei, Sargento Lima, é muito diferente. Não é viável economicamente. Né? Apesar de também não ser viável e ser muito pouco a diferença ali entre uma letra e outra. Né? Exatamente. Sim. Sobre a efetivação, doutor Vicente, eu quero agradecer a sua colocação sobre a efetivação. Nós temos um grande número de trabalhadores temporários no estado de Santa Catarina. O senhor sabe disso, conhece, as contas estão aqui. O Tribunal de Contas tem feito recomendações ao governo do estado para reduzir. Nós estamos no Plano Estadual de Educação, deputada Luciane, né, a meta do governo em reduzir o número de trabalhadores temporários. Isso significa que nós temos que incentivar para que as pessoas estejam na carreira. Né? E para estar na carreira, precisa ter concurso público. Para ter concurso público, precisa ter, também ter pessoas graduadas, especializadas, e que se incentivem a ele ficar na carreira. Nós precisamos ter um plano de carreira que seja atrativo. Né? Porque ninguém vai fazer uma graduação, Sargento Lima, para iniciar no Estado, começando com R$ 2.800, R$ 2.886, mais o Vale Alimentação. Né? Então, hoje não é viável. Né? Hoje não é uma carreira atrativa. Então, obviamente, para o Estado, nós teríamos, na nossa visão, teríamos que implantar essa carreira que nós propomos. Né? Ela não é aquela que seria, né, impossível do governo pagar, mas ela é uma carreira possível e que atrairia, sim, muitas pessoas, não só a ingressar, a maioria desses ACTs que estão hoje como ACTs, também já passaram no concurso. São pessoas que passaram o concurso, que, inclusive, muitos deles estão esperando a efetivação, a ser chamados. Né? Que nós temos um concurso 2017, que foi prorrogado pelo governo do Estado, correto? E que ele chamou já, né? Agora, esses dias, foi chamado 380 pelo secretário Vampiro. Né? E o secretário se comprometeu em fazer mais uma chamada esse ano ainda. Então, nós temos concurso válido, que temos que provocar o governo a chamar, a efetivar, mas não é só isso. Nós precisamos ter uma carreira para que esse também permaneça. Não é que ele entre, seja acolhido, mas que ele permaneça também e que seja incentivado a fazer a sua formação. Olha, isso nós estaríamos aí melhorando a educação, né, Sargento Lima? Melhorando a educação. Imagina, as pessoas com especialização, com mestrado, doutorado, né? Viu a quantidade que nós temos aqui? Pouquíssimas pessoas. Eu queria perguntar ao sindicato, Sargento, qual é o grau de desistência de carreira? O sindicato tem um percentual de pessoas que desistem, por exemplo, de serem do quadro efetivo? E nós não temos, doutor Vicente, a gente pode até levantar isso aí, acho que é um questionamento que a comissão pode fazer à Secretaria de Educação. Né? A quantidade de trabalhadores que desistem da carreira do magistério. Né? E o senhor sabe que é especialista na área, que é médico, que nós temos aí que nós estudamos aí, nível internacional, a questão da síndrome de Burnout. Né? Ou seja, a síndrome da desistência, correto? Então, isso é muito maior, eu garanto para o senhor, do que em outras profissões, Sargento Lima. Muito maior. E também demonstra do grande número que nós temos de trabalhadores readaptados, de trabalhadores que têm algum problema, seja físico ou psicológico, que não estão na sua função. Ou estão na biblioteca, ou estão na secretaria, ou estão em outro serviço dentro da escola, e não estão na sala de aula. Funções meios, né? Funções meios. Por quê? Porque ele tem uma doença
que impede que ele exerça o trabalho na sala de aula. E aí ele é colocado na readaptação. Nós temos um grande número de readaptados. Esse é um problema que o Estado tem. Esse número também, doutor Vicente, o senhor pode conseguir, através da comissão, esses números com a Secretaria de Educação. Infelizmente, nós não temos esse número. Nós fizemos uma pesquisa do CINT, né? Nós fizemos uma pesquisa sobre saúde do trabalhador, depois eu posso passar os dados para o senhor, e nós temos que atualizar esses dados para que o senhor possa perceber qual é o número de pessoas readaptadas, e até lá tem o número de pessoas que ficam doentes, quais são as doenças, mas eu quero dizer para o senhor que é uma pesquisa, né? Eu não tenho esse número aqui para te passar. Isso é importante a gente saber, o percentual de absenteísmo, as pessoas que ficam impossibilitadas de trabalhar, né? Isso aí é importante para a gente cruzar informações e tomar algumas decisões importantes aí também, né? Bom, eu quero fazer algumas ponderações aqui, também a título de conclusão da minha parte, obviamente, né? Assim como os colegas fizeram, e também reafirmando alguns aspectos que eu acho que são bem importantes. Primeiro, vejam que quem está nos acompanhando aqui, o quanto está interessante esse debate, né? O quanto nós acumulamos conhecimentos aqui. Quando eu vejo os meus colegas aqui interagindo com o Vieira, eu fico muito satisfeita, porque nós conduzimos esta comissão para que as informações da educação chegassem para os colegas, aqui também poderem se apropriar e produzirem entendimentos, conclusões, leituras muito adequadas a partir da realidade do magistério. Então, eu já fico muito feliz por isso, porque eu acho que da forma quando a gente conduziu, né? Primeiro veio o governo, falou o que pensava, né? O que não tinha ainda a dizer naquele momento. Depois nós tivemos o Tribunal de Contas, tivemos o DIEESE, tivemos a UFSC apontando os caminhos. Agora nós temos o sindicato e nós temos que chamar o governo de novo, né, para dizer qual é a sua proposta, a partir de todas essas leituras que estamos fazendo. Mas eu, além de fazer essa síntese, né, dessa construção bonita, histórica, eu estou no 3º mandato, é a primeira vez que a gente conseguiu produzir essa síntese, que é claro, aqui, que todos compreendam bem, quem está nos acompanhando, nós temos mais de 500 pessoas nos acompanhando, né? E isso é muito grande na educação, porque depois isso se reproduz, né, nos compartilhamentos. Eu quero dizer que é muito significativo, porque a gente sempre teve muita dificuldade de construir uma síntese. O parlamento está fazendo o seu papel. É claro que vai depender agora do executivo tomar a decisão e enviar para cá, né, aquilo que decidir sobre a carreira. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. E eu quero dizer aos educadores por que a gente está batendo na tecla de que, neste ano em especial, é possível, sim, melhorar significativamente a carreira. E eu vou trazer alguns elementos aqui, que não é eu que inventei. Esse documento aqui foi apresentado pelo secretário da Fazenda, Paulo Eli, na última apresentação dos números das contas da educação do ano passado. E nesse documento, que é público, todos podem ter acesso, ele cita que reduziu-se as despesas da educação no ano passado, em pandemia, 95,84% em vale transporte, 93% passagens, 91% livros e kits de ensino, 84% diárias, 69% transporte escolar, e assim vai indo. Ou seja, o ano passado, em função da pandemia, nós investimos menos em educação. E nós ainda tínhamos os inativos no cômputo dos 25, que não chegamos nos 25. Esse ano, nós temos uma novidade: não pode mais ter nenhum professor aposentado pago no cômputo dos 25, dá mais de 200 milhões, conforme foi anunciado pelo Tribunal de Contas. Nós precisamos aumentar os investimentos em educação. Por quê? Porque em junho deste ano nós tivemos 41,9% de arrecadação a mais do que no ano passado. Os dados aqui divulgados hoje. 41,9% arrecadação maior do que junho do ano passado, Vieira.
e 21% em relação a 2019, que era antes da pandemia. Então, a receita está subindo, não pode mais ter aposentado nos 25, e por que nós não vamos melhorar a carreira? Como que não vamos melhorar a carreira? Então, eu falo isso porque os professores estão tão queimados com água fria que não acreditam mais que é possível, né? E a gente entende em função desse histórico. Mas eu quero dizer que é só o governo decidir que tem recursos para melhorar a carreira. E aí eu quero reafirmar aqui, não pode ficar dúvida nenhuma. Piso é diferente de remuneração total. O Vieira apresentou aqui o reajuste do piso, mais de 17% que está parado, atrasado, não foi dado. Então, piso, reajuste no piso. Nós precisamos, e aqui eu quero que tu me corrija, Vieira, se eu estou errada, porque o Lima perguntou, e eu não sei se ficou bem dito isso. Nós precisamos aumentar, na minha avaliação, a diferença de percentual entre os níveis e referências. Porque aqui, inclusive, uma professora está dizendo aqui, eu fiz mestrado e eu recebo R$20 a mais por isso. Né? Isso é carreira, gente? Como é que isso é carreira? Né? Isso não é carreira. Então, o professor está sendo estimulado a não estudar. Essa que é a verdade. Né? Então, me parece que uma carreira decente é ter uma diferenciação entre níveis e referências. Né? Isso é fundamental. Uma questão que o Vicente sempre me chama atenção, e o Vieira referenda, é a saúde do trabalhador. Tá? Por quê? Tem professor que eu já visitei a escola e me disse assim, deputada, não adianta aumentar salário se eu fico doente e eu gasto tudo no médico. Não é verdade isso? Né? Então, você precisa melhorar a remuneração, mas ter qualidade de vida. Então, a saúde do trabalhador da educação precisa ser pensada. E aí, olha, gente, a gente não precisa inventar a roda. Nós temos estados hoje no Brasil que têm programas dentro da Secretaria de Estado da Educação, com um fonoaudiólogo contratado, concursado. Né? Nós temos com fisioterapeuta, que faz o trabalho de prevenção, Vicente. Não é só lá quando estoura o problema, de prevenção, o fonoaudiólogo, né? Porque são as doenças ocupacionais mais ligadas à nossa tarefa de educar. Ginástica laboral. Então, veja bem, precisamos entender que carreira não é só remuneração, é também condições de trabalho. Um outro ponto que eu acho fundamental a gente avançar, e como eu visito muitas escolas, cada ponto que o Vieira ia falando aqui, eu ia lembrando um professor. Eu me lembro na região de Lages, o drama de uma escola que eu visitei. Deputada, aqui não tem transporte público, nenhum professor ACT quer pegar as 10 aulinhas. Imagina 10 horas aula, para dar uma ou duas, para 2 turmas, porque tem escolas menores, então você não contrata 40 horas para uma disciplina, você contrata 10 horas. O professor vai olhar o contra-cheque e vai dizer, sim, mas se eu tiver que colocar o meu carro e pagar o transporte, 10 horas a aula não dá para nada. Então, eu não vou pegar essa aula. Sabe quem vai dar essa aula, pessoal? Um não habilitado. Qualquer um que pegar essa aula vai dar essa aula. Isso tem a ver com qualidade, que muitas vezes a gente fica dizendo que a qualidade da educação é ruim. Mas por que é ruim? Tem motivos? Às vezes, qualquer um dá aula. Né? Não formado naquela área. Porque o formado naquela área, por exemplo, falta lá para 3 turmas, 10 horas aula. Né? O professor formado em matemática, ele vai ganhar por 10 horas aula, vai ter que colocar o carro dele. Ele não vai. Então, o que acontece? O habilitado não vai dar aula e o Estado chama na chamada pública. Chamada pública é o quê? O primeiro da lista lá. Não importa se tem habilitação na área ou não. Eu posso, por exemplo, dar aula de física sendo pedagoga. Como é que eu vou dar aula de física sendo pedagoga? Eu não tive essa habilitação. Eu sou pedagoga. Né? Isso acontece muito na educação, é muito ruim. Por isso que o adicional por difícil acesso é fundamental também para essas questões pontuais. Eu posso dar 10 horas aula, mas eu vou ter um gatilho para compensar o gasto de transporte que eu vou ter. Então, aquela remuneração que pode ser pouca, ela não é tão pouca, né? Porque ela compensa no transporte. Tem uma outra questão aqui que é vergonhoso, vale alimentação. Né?
Olha, hoje de manhã, eu tomei um café, eu paguei um café R$10. Hoje não, ontem, no aeroporto, R$10 um café. Tá? Sabe quanto que é o vale alimentação para o professor, o almoço? É R$12. Há 10 anos congelado. Não dá, né? Quer dizer, qualquer lugar que você vai, o professor tem que se alimentar de forma decente. Às vezes tem uma jornada de 40, 60 horas. É R$12 há 10 anos congelado por dia trabalhado. Se é meio período, é R$6. Entendeu? Então, veja bem. Vale alimentação. Qual é a proposta aqui? Vieira falou em dobrar o vale alimentação, no mínimo. Tem condições do Estado fazer. Uma outra questão que foi levantado também, que eu acho importante referendar. Nós precisamos enxergar dentro do quadro do magistério público o cargo de segundo professor, que hoje não tem, não está criado em lei. Então, um aluno especial, Vicente, que está lá na turma regular da escola, o Estado contrata um segundo professor, que pode ter habilitação em educação especial ou não, né? Porque não tem esse cargo criado. Então, nós também precisamos enxergar que a inclusão é fundamental e é séria, não é brincadeira. Então, quando você levanta aqui a proposta de que essa é um outro debate, não é remuneratório, né? Mas é incorporar no quadro do magistério o orientador de laboratório e o profissional também, segundo professor. E aí entrou também uma questão que é a hora-atividade. Para os deputados saberem, nós temos uma lei nacional, que é a Lei do Piso Nacional do Magistério, 11.738, que diz o seguinte: os professores têm direito a 1/3 de hora-atividade. 1/3 quer dizer, da carga horária de 40 horas eu trabalho manhã e tarde, 1/3 é para estudo e planejamento dentro da escola, para mim estudar, me qualificar, corrigir provas, trabalhos, preparar uma boa aula. Tem alguns grupos que não têm esse 1/3. Tá? Então, nós também precisamos discutir. Essa lei vale para todos ou não vale para todos? Né? Então, 1/3 de hora-atividade, né, também é importante. Não vou falar do concurso aqui, porque nem precisa. Né? Concurso é obrigatório. A lei do plano estadual prevê só 10% de ACTs. Hoje, nós temos 50% de ACTs. Né? Então, nós temos um desafio grande aí para colocar. E o afastamento por mestrado e doutorado, olha, a prefeitura da capital aqui, Florianópolis, hoje tem mais liberados para mestrado e doutorado que o estado de Santa Catarina tem, na rede estadual. Então, não preciso dizer mais nada, nós estamos perdendo para a capital aqui. Não há uma política de incentivo ao mestrado e doutorado. Acho que é o momento de a gente discutir as formas, né? Porque não adianta apresentar uma proposta que lá no final a remuneração do professor com doutorado vai chegar a R$10 mil, né? É o que está ali na tabela, mas se ninguém vai chegar, então é um engano. Né? Eu quero só, perdão aqui, fazer todas essas ponderações, mas eu acho que é o momento aqui de não deixar essas questões de fora, porque são fundamentais. E eu quero lembrar aqui, né, a tabela que o Vieira apresentou aqui. A tabela que o Vieira apresentou não fica na remuneração dos 5 mil que o governador falou no Twitter, tweetou. Ela vai para além. Né? Ela vai para além, porque quando vocês colocassem a tabela aqui, vocês iam ver que especialização tem um percentual a mais, mestrado e doutorado. Então, eu sintetizo a minha fala aqui, dizendo que nós temos aqui, relator Vicente, vários apontamentos, vários elementos aqui, muita contribuição. E eu quero também destacar que tanto o doutor Gerson Sica, que esteve aqui conosco, como o Maurício, que está aqui acompanhando do DIEESE, e o Juliano pelo NECAT da UFES, que estão à disposição, Vicente, para tirar todas as dúvidas, para a gente produzir um bom relatório. Que este relatório o governo não diga é inviável, é impossível, não tem como. Nós estamos sendo bem pé no chão aqui. Nada é lunático estratosférico. É bem pé no chão. É possível, é viável, é necessário e chegou a vez. Né? Então, Vieira, passo para as tuas considerações finais e a gente encerra a nossa reunião.
Só mais uma pergunta ali para o Vieira ali. Tu falaste ali 3 vezes 9, 27, são 27 anos no final ali. E para frente disso, ele fica vagando no limbo? O que acontece ali? Então, justamente foi aquele que a gratificação, a permanência, né? Então ele fica, ele não tem, ele chegou ali no final, ele pode se aposentar, porém, se ele não se aposenta e ele fica trabalhando, ele recebe a gratificação pela permanência em serviço, que está na lei. Ele pode permanecer, então ele recebe a gratificação. O que eu disse antes é que essa gratificação, anteriormente, ele levava para a sua aposentadoria. Agora, não. Ele só recebe enquanto ele estiver em serviço. Então, portanto, se chegar aos 25 anos e a professora quiser continuar trabalhando, ela vai continuar trabalhando. Ela vai receber esse adicional de permanência. Agora eu entendi. E já aproveitando, agradecendo aqui a gentileza, Sargento Lima, dizer que nós criamos na lei, essa casa, né, aprovou a 668, e lá no artigo 49 tem um parágrafo único que está dito assim: será constituída uma comissão de acompanhamento da aplicação dos recursos públicos em educação, formada por membros do Poder Executivo, Legislativo e representantes dos trabalhadores em educação, para acompanhar, avaliar anualmente os recursos públicos aplicados na educação. Parágrafo único do artigo 49. Eu não sei se a deputada participou de alguma reunião, alguma coisa sobre isso. Tá? Muito bem. Então, nós estamos aqui para dizer que a lei existe, que nós precisamos, né, ajudar o governo do Estado a acompanhar. Isso que nós estamos fazendo aqui ajuda, né? Nós estamos ajudando. Porque o governo também esteve presente aqui nessa comissão. Outra questão. A Secretaria de Estado da Educação divulgará anualmente o número de vagas excedentes e permanentes com vistas à realização periódica de concurso público na forma estabelecida na meta 17.6 do Plano Estadual de Educação, Dr. Vicente. Então, aquilo que o senhor questionou está no plano, na 668, na lei aprovada por essa casa. Acho que o Dr. Vicente estava aqui na época, né, que ajudou também a discutir isso aqui. Outra questão, doutor Vicente, eu passei para a Lívia, permiti passar para a Lívia passar para o senhor, para o Sargento Lima, para a deputada Luciane, a pesquisa da saúde do trabalhador que nós fizemos no CINT com os professores da Universidade Federal de Santa Catarina. Até quero fazer aqui, porque a pesquisa deles, né, eles ajudaram a concretizar, o professor Douglas Kowalski, que é do Departamento de Saúde Pública da UFSC, que o senhor deve conhecer, Núcleo de Estudos da Democracia e Associativismo da Saúde, e o Dr. Fabrício Menegon, que é do Departamento também de Saúde Pública da UFSC. Eles fizeram uma pesquisa, né, com os trabalhadores da educação da rede pública estadual. Essa pesquisa está sintetizada nesse caderno que eu pedi para a Lívia passar para o senhor. Está aqui. E ali tem algumas questões importantes da saúde do trabalhador. Nós estamos fazendo novamente, refazendo essa pesquisa, porque essa pesquisa aqui foi ano passado, e nós precisamos fazer ela agora, porque teve a pandemia, toda essa mudança, então nós precisamos também rever os números, né? Então já estão trabalhando também, nós temos uma diretoria de saúde do trabalhador no sindicato, que se o senhor precisar, nós também podemos ajudar. Está refazendo essa pesquisa, mas só um dado importante aqui que o senhor perguntou, né? Das doenças, né? Aqui, ó, 62,3%, desculpa, perdão, 37,7% dos trabalhadores de educação pesquisado possuem doenças crônicas. 37,7%. Então, é só um dado. Tem vários dados ali que o senhor também pode... trabalhou doente, 92% trabalhou já doente. Já foi trabalhar doente. Aí fala por que foi trabalhar doente, né? Para não sofrer constrangimento, porque não tem substituto. 21% foi trabalhar porque a diretora disse: olha, se eu não vim, Vieira, não tem quem substitua, as crianças estão aqui, o que você faz? Aí ele pega e vai para a escola. Tá? Vai trabalhar, tem os motivos aqui. Então, é só para vocês entenderem um pouco desse mundo nosso, né, que nós vivemos como professor. A deputada Luciana Caminati acompanha bastante, outros deputados também. Tá?
sabem dessa realidade, que está expressa aqui, né? E que nós vamos atualizar essa pesquisa e pode ajudar aqui o deputado a fazer seus debates, ajudar nos números, enfim. É um pouco isso. E eu quero agradecer aqui a todos os membros da comissão, os deputados e deputadas que nos acompanharam, agradecer àqueles que nos acompanharam em casa, né? E pedir aqui desculpas se a gente também não conseguiu aqui expressar aquilo que a gente queria e explicar aquilo que a gente também deseja que aconteça para os trabalhadores da educação da rede pública estadual. Obrigado, deputada, e em seu nome agradeço a todos os deputados e a esse espaço concedido ao nosso sindicato. Obrigada, Vieira. Foi muito importante esse momento, né? Tenho certeza que os meus colegas deputados e deputadas têm a mesma leitura que eu. Foi um momento de grande aprendizagem para todos nós e de reafirmação do quanto é necessário e possível uma carreira melhor para o magistério público estadual catarinense. Eu quero, além de agradecer a presença do Sargento Lima, do Vicente Caropreso, da Ana Campagnolo, da Marlene Fengler, também agradecer aqui todo o trabalho da equipe que está conosco, né, das comissões, da imprensa da casa, das assessorias das comissões, do cerimonial, da segurança, enfim, não deixar ninguém de fora aqui, né? Sintam-se todos aqui agraciados, né, pela nossa referência. Muito obrigada. Na próxima terça-feira nós não teremos reunião desta comissão. Quero justificar, porque agora nós temos o prazo, né, para que tanto o relator apresente um parecer, como também o governo apresente uma proposta. Então, nós temos essas duas agendas a fechar até o final do mês de julho, né, para a gente apresentar, então, um relatório final. Ok? Um abraço e obrigada a todos e todas.